Então, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Vera, sou professora do curso de nutrição da URGS. E agora na nossa próxima mesa, que não é mesa, tá? A gente vai bater um papo para encerrar, então, esse evento maravilhoso, diferente e diferenciado. Acho que o requisito básico eu também tenho, tá? Que todo mundo já sabe qual é o requisito básico, ser amiga da Rita. Ela estava contando aqui agora que ela foi minha IC, tá? Ela foi minha iniciação científica no mestrado. E eu estava comentando com o pessoal que eu já nasci fazendo pesquisa, por isso que ela foi minha IC, tá? Eu nasci, ela já, no mesmo momento, ela já começou a fazer pesquisa comigo. Mas, enfim, a Ritinha tem, assim como acho o professor Mujica disse, né? Ela faz com que todos se sintam os mais importantes. Então, amiga, tu é maravilhosa. Parabéns pelo evento, parabéns por tudo. Amém? Precisamos de gente assim, que mobiliza, que incomoda, né, Rita? E que fazem as coisas acontecer. Então, eu estou enrolando aqui porque eu não consegui abrir o título da mesa, tá? Mas, enfim, nós vamos falar sobre a comunicação efetiva na saúde. E, para isso, nós temos duas convidadas de muito peso, ou de muito renome. Como peso? Peso... que não é o peso físico, tá? Viu? Já descontraí o ambiente, tá? Não ia ser diferente se não fosse eu. Então, gente, acho que nós tivemos nesses 3 dias muita ciência, muita conversa, muita empatia, muita aproximação entre todos. E nós fizemos questão, né, Rita, de trazer 2 pessoas que não são da área da saúde para tentar nos ensinar um pouco e nos mostrar um pouco de como a gente consegue transmitir a informação de forma que o outro capte essa informação e possa executar. Então, a gente... estava comentando, né, que, obviamente, como uma boa professora, né, eu peguei o título e fui para o PubMed pesquisar. E aí, obviamente, aparece muito sobre segurança do paciente e as metas de saúde do paciente internado. E a comunicação é uma meta. Mas a ideia aqui não é a gente falar de paciente internado, da área hospitalar. A ideia aqui é a gente trazer um pouco, com exemplos claros, talvez, de como a gente pode ter uma comunicação efetiva na nossa área. Como que a gente pode vender a nossa área? Eu digo sempre nas minhas aulas para os alunos que a indústria faz isso perfeitamente, né? A indústria contrata lá os melhores profissionais e a indústria vende como nunca. E nós temos que superar a indústria. Então, a gente espera que vocês contribuam muito para isso. Então, nós temos a professora Cristiane Finger. Ela possui graduação em jornalismo pela PUC, mestrado em comunicação social pela PUC e doutorado em comunicação social também por esta universidade. Ela é ex-vice-presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, ex-conselheira da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, ex-coordenadora da rede de Telejor, SBP-JOR, coordenadora do grupo de pesquisa, televisão e audiência, professora titular do curso de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da FAMECOS, da PUC. Ela é membro permanente do programa de pós-graduação em comunicação social da FAMECOS, ex-coordenadora do PPG Comunicação FAMECOS. Nós temos esse hábito aqui, tá? De ler todo o currículo da pessoa.
Vai demorar ainda uma meia hora, tá? O currículo dela, mas tudo bem, vou indo. Ela é diretora da Regional Sul Intercom em 2º mandato. Tem experiência na área de comunicação, jornalismo, com ênfase em telejornalismo, atuando principalmente nos seguintes temas: televisão, televisão expandida, telejornalismo, narrativas transmediáticas e media training. Por favor, professora Cristina. E também vamos chamar, então, a Silena André Hernandes Valência. Possui graduação em Comunicação Gráfica Publicitária, com ênfase em branding, pela Universidade de Medellín. Tem experiência em comunicação, geração de conteúdo, design corporativo e marketing digital. Atualmente trabalha como comunicadora de pós-graduação na Faculdade Nacional de Saúde Pública da Universidade de Antícona. Desculpa se eu errei. E ela faz parte é membro da AMNE, tá? Estou em tradução simultânea aqui, porque o currículo dela está em espanhol e eu não hablo espanhol. Sorry. Então, Silena, por favor. Então, eu também vou me sentar, né, aqui pertinho delas. E, para não nos alongarmos, começa a que tiver mais vontade de falar primeiro. Mas, por favor, nos ensina um pouco de como e o que devemos fazer para ter uma comunicação efetiva em saúde. Bom, boa tarde para vocês. Eu vou estar com um pouquinho de problema, porque eu preciso do óculos para perto e não enxergo nada quando eu estou com óculos para longe, então já é um problema, né? Eu quis fazer algumas anotações, porque, como jornalista e como professora, é óbvio que eu falo muito, né? Então eu não posso me perder, porque senão vira uma super palestra e muito chato. Bom, a primeira coisa é que esse currículo, né, a parte mais importante eu não coloquei ali, que, na verdade, eu sou uma espécie de agente duplo. Eu ensino os alunos de jornalismo a entrevistar vocês e tenho a pretensão de ensinar vocês a dar boas entrevistas. Então, é aquele agente duplo, fico dando as dicas de um lado e para o outro, e vocês que lutem, né? O problema não é meu, tá? Bom, a primeira coisa é agradecer mesmo aqui o convite. Toda vez que alguém da área da saúde me convida para conversar, para bater papo, porque hoje vai ser um papo, eu estou sempre disponível, porque eu acho que é importantíssimo. As nossas áreas juntas podem muito mais. Mas o que será que a gente pode mais? Toda vez que eu pergunto para um aluno de jornalismo iniciante por que ele faz jornalismo, ele me diz assim: eu faço jornalismo porque eu gosto de escrever, professora. Porque eu gosto de falar, porque eu gosto de ler. Todos eles fazem essa coisa. E eu digo, vocês estão me mentindo. Agora eu tenho dado uma disciplina também na área de saúde, eu pergunto, mas por que vocês fazem saúde? Ah, porque eu gosto da biologia, porque eu gosto de estudar, porque eu gosto disso. Vocês estão me mentindo. Por que eu acho que eles estão me mentindo? Porque, na verdade, o que nós temos de comum é que a gente quer mudar o mundo. E mudar o mundo para melhor. Só que, com o tempo, a gente vai ficando com vergonha de dizer isso. E a gente não pode ter vergonha. Duas profissões, como o jornalismo e a área da saúde, só são realizadas, estudadas e com tanto esforço, né, tanto empenho, a gente investe nisso, porque nós nos preocupamos com o outro. E isso é a coisa mais linda das nossas profissões. Isso é o que a gente tem de legal. Eu vou continuar dizendo legal, essas coisas, me perdoe, eu sou uma doutora muito informal. Às vezes eu consigo decepcionar as pessoas, né? As pessoas me convidam e esperam ser uma doutora, né? Não é meu estilo, né? Eu sou uma jornalista de redação, que gosto muito de estudar, que gosto muito de dar aula e que gosto muito da comunicação. Então, quando eu estou dizendo para vocês que é isso que a gente quer fazer, que é mudar o mundo, eu acho que a gente pode fazer isso junto, porque a gente precisa de informação.
E informação é mais ou menos como remédio. Estou usando aqui, né, falar da área de vocês. Se a gente tiver uma boa dose, é legal. Se a gente tiver demais, é veneno. E, atualmente, a gente anda no veneno. É a desinformação, é a desinfodemia. E aí eu fico pensando, todo mundo me pergunta como a gente enfrenta a famosa fake news, né? E cuidado, né? Porque se é fake não é news, mas tudo bem, vamos lá. A desinformação. A gente enfrenta ocupando espaço. Se vocês não ocuparem o espaço junto às mídias para falar com a população, alguém vai ocupar. E quem vai ocupar são os picaretas. Então, nós precisamos realmente que vocês se predisponham. Eu sou bem desastrada também. Obrigada. A conversar com o jornalista ou com o pessoal de comunicação, não porque vocês estão conversando com eles, é porque vocês estão conversando com o público. E nós, jornalistas, a gente consegue falar com o público que mais precisa da informação, que é o público aquele que tem dificuldade de ler, de comprar revista, que tem dificuldade no teatro, tem dificuldade no cinema, aquela pessoa que tem dificuldade de interpretar texto. Então, nós temos muita coisa em comum, várias coisas em comum, mas nós temos coisas diferentes também. Uma das diferenças é que um jornalista é mais ou menos assim, um cara que sabe um pouco de cada coisa e nada muito bem. Os mais antigos aqui vão lembrar que é a tal da cultura de almanaque, né? Vocês não, vocês são especialistas, vocês têm um grande conhecimento na área que vocês atuam. E aí nós precisamos juntar essa diferença. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência e explicar para nós, jornalistas, que somos ignorantes na área de vocês, o que está acontecendo, como está acontecendo e como é que a gente pode ajudar. Se vocês não tiverem essa disposição, essa paciência, não quiserem conversar conosco, a gente vai falar errado. E aí a gente vai dar notícia errada. E aí, quando a gente dá notícia errada, a gente causa um grande transtorno para a população. E a gente viu isso acontecer agora há pouco, e acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. O jornalismo científico sempre foi muito pouco valorizado. E foi preciso uma pandemia deste tamanho, com essa proporção, com esse tipo de resultado, para que a gente começasse a pensar duas coisas. Que os jornalistas precisam compreender melhor a ciência e que a ciência precisa compreender melhor o jornalismo para poder evitar que isso volte a acontecer e que os picaretas continuem dando informações falsas para a população. Então, nós temos coisas muito incomuns. E se eu ainda não conseguir convencer vocês de que dá certo esse negócio, eu costumo ouvir muito aqui na PUC, eu já dei media training para jogador de futebol, desembargador, reitor. Todo mundo que faz media training não gosta que diga que fez media training, né? Porque parece meio, eu precisei treinar, né? Então, eu não digo nunca os nomes, eu só digo o que eu faço, né? Então, quando a gente está fazendo media training, eu sempre tento dizer para a pessoa que o importante é que ela vai chegar em alguém que precisa daquele conhecimento, daquela informação. Mas, às vezes, como a professora falou da indústria, né, às vezes é melhor tocar num outro ponto. Alguém aqui tem a ideia de quanto custa 30 segundos de um anúncio exclusivo no Jornal Nacional? Caro. Chute. É um cara da inflação demais. Gente, um anúncio exclusivo entre as manchetes e o restante do que a gente chama, a chamada escalada de manchetes, e o jornal custa 30 segundos. Hoje está custando 1.300.000. Se forem 30 segundos dentro do jornal, é bem mais barato, é 850 mil. E eu poderia dizer aqui para vocês vários preços sobre isso. E seguido, quando a gente pede para um professor aqui da PUC, para um especialista, para a vice-presidente da ARI, né, da Associação Rio Grandense de Imprensa, para dar uma entrevista, a pessoa diz, eu estou muito ocupada, eu estou trabalhando muito, não vai dar. E aí eu digo, sim, quanto é que vocês ganham por hora? Quanto é que a instituição, a empresa, o escritório, o consultório, a vida de... Quanto é que perde?
Vejam bem, eu falei em 1.300.000, mas isso é no comercial. E no anúncio a gente olha e diz assim, está querendo me vender, não vou comprar. Vou comprar, gostei, não gostei. Mas quando a gente fala como entrevistado dentro de um jornal, a gente tem a credibilidade. Não é à toa que alguém procura vocês para dar uma entrevista. E essa credibilidade, como diz aquela propaganda do cartão, né, não tem preço. Tá? Então, vejam bem, assim, é hora da gente começar a ocupar os espaços, a conversar, a perder o medo, a tentar explicar e a tentar entender, estar no lugar do outro. A professora pediu um exemplo, e eu vou dar o exemplo e vou passar adiante. Eu quero que vocês me perguntem. Eu adoro quando me perguntam. Se não me perguntam, eu mesmo pergunto, tá? Não é um problema. Então, eu tenho um exemplo de quando eu trabalhei 30 anos em televisão, né? Aqui em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, correspondente internacional, correspondente, estou me exibindo, correspondente, né? Então, uma das maiores discussões que eu tive foi aqui, num hospital, que eu não vou dizer qual era, com um médico, que eu também não vou dizer quem é, né? Mas eu trabalhava na época de um telejornal muito popular. E as pessoas dizem, tu trabalha naquele jornal. Sim, as pessoas que assistem esse jornal precisam de informação muito mais do que outras pessoas. E aí, no meio da matéria, ele dizia que eu tinha que dizer asepsia. Eu dizia, doutor, não dá para dizer asepsia. Mais de 90% do público do meu telejornal não tem a menor ideia do que seja isso. É preciso que o senhor explique. Não, isso é um absurdo. E nós ficamos realmente, acho que uns 20 minutos discutindo, e eu pedia para ele, se o senhor não explicar, eu vou ter que explicar. Eu vou explicar de um jeito que eu não sei se está correto. Então, senhor, por favor, me explica o que é asepsia. Como é que eu posso dizer isso para o meu público? E aí a gente vai chegar num lugar legal. E aí nós conseguimos. Parece bobagem, parece brincadeira, parece piada, mas é uma realidade. Né? Essa questão de, hoje eu não posso dar entrevista, pode ser amanhã? Não, não pode. O jornal vai ao ar hoje às 20 horas, e se você não der entrevista, outra pessoa vai dar. Pode ser um picareta, pode ser o concorrente, pode ser algum... Então, é preciso chegar a um consenso. Claro que eu sei que vocês são ocupados, é claro que vocês têm coisas importantes para fazer, mas imaginem se só televisão, que é o meu negócio, se o sinal de televisão aberta no Brasil chega em 99% do território nacional, hoje, para não receber televisão, o cara tem que se enfiar numa caverna lá na Amazônia e dizer, não quero, não quero, não quero, não quero. Então, é a possibilidade de chegar onde vocês não poderiam chegar. E nós temos a obrigação de fazer curadoria, mediação e prestar serviço, uma espécie de educação para as pessoas. O que é a curadoria? Tentar, no meio da desinformação, saber o que interessa e o que não interessa, e vocês sabem o quanto isso é difícil hoje em dia. Mediação. A mediação é traduzir a asepsia, traduzir a bolsa de valores, traduzir coisas que eu também não sei, e a gente vai tentando aprender para traduzir. E, por fim, a educação, porque, na verdade, a gente orienta as pessoas, onde é que elas procuram ajuda, como elas procuram ajuda, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer. E como todo mundo, todas as profissões, a gente erra muito. E eu tenho a expectativa de que, fazendo isso que a gente está fazendo, a gente erre menos. Então, na verdade, sou eu que agradeço de vocês me ensinarem como a gente deve comunicar melhor isso, e estou à disposição. Obrigada, Cristiane. E só lembrando, né, que o meio mais eficaz de prevenção de doenças é a asepsia correta, lavagem de mãos, né, de prevenção e controle de doenças. Então, o quanto é importante explicar o que é asepsia. Silena? Bueno, muchas gracias, profe Cristín. Un honor para mí estar en este panel. Y bueno, agradecer primero que todo a la profesora Rita Matiello y a la universidad por este espacio y por cómo nos ha acogido a todo el BOAR. De verdad que ha sido maravilloso. Así que, Rita, muchas gracias por este espacio y conferencia tan bonita. Nos llena el corazón. Y voy a hablar en español, voy a tratar de hablar despacio para que todos me puedan comprender.
Wilson, por favor. Bueno, como me presentaba Vera, mi nombre es Silena Hernández, yo soy una comunicadora gráfica publicitaria, tengo como un mix de carreras, comunicadora, diseñadora gráfica y publicista. O sea, esto es todo y nada a la vez, porque es todo por aprender. Lo que siento yo como comunicadora es un gran orgullo y también muchos retos, porque también siento que todos somos comunicadores, todos estamos desempeñando este rol todos los días. Y desde nuestros docentes, desde nuestros amigos, nuestra familia, todo el tiempo estamos generando ese contacto y esa comunicación, ¿cierto? Verbal, no verbal, con gestos, con emojis, con el WhatsApp, con las redes sociales, todo comunica. Y digamos que esto es algo que siempre lo he tenido en la cabeza desde introducción a la comunicación, que fue en primer semestre en la universidad, y una profesora nos decía justo eso. Recuerden que siempre todo comunica, desde cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas, la imagen que pones en el WhatsApp, lo que escribes, cómo lo escribes. Entonces creo que la importancia es, primero es como la autopregunta, ¿no? Yo cómo me estoy comunicando, primero conmigo, claro, y segundo, cómo me estoy comunicando hacia afuera, cómo lo estoy proyectando. Creo que ahí vamos a encontrar las primeras preguntas o las primeras dudas acerca de si estoy siendo o estoy haciendo una comunicación asertiva con el otro. Porque todo el tiempo queremos recibir la información correcta, de la mejor manera, explicada súper bien, súper bonita, agradable, pero muchas veces a lo mejor es que ni siquiera nosotros estamos sabiendo interpretar el mensaje. Entonces, puede que tengamos en la universidad unas señaléticas súper bien organizadas, puede que tengamos el póster, la pieza gráfica, un infográfico divino, pero si ni siquiera nos tomamos el tiempo de leerlo y de realmente entender lo que me están diciendo, pues ahí ya hay una base de que ni siquiera yo estoy recibiendo el mensaje. No porque la otra persona lo haya hecho mal, no, probablemente esa persona también se tomó el tiempo de o leer el artículo o hacer la traducción correcta o tratar de tener las imágenes y los colores adecuados, pero a la hora muchas veces de tener el mensaje ahí afuera, pues la otra persona simplemente lo está omitiendo, y lo está omitiendo o lo está simplemente no lo está viendo, o sea, simplemente como se vuelve paisaje, como decimos en Colombia, es como, bueno, ya no existe, simplemente paso de largo y no lo veo. Entonces, hay una responsabilidad en ambas partes, ¿cierto? Tanto el emisor del mensaje como el receptor del mensaje, ambos son responsables y ambos somos responsables. Entonces, la comunicación efectiva, siento que más allá de tener el spot publicitario perfecto, el comercial, la pieza gráfica, la cuña radial, y todos estos multimedios que entran ahí, multicanales, ¿cierto? Siento que también es la persona responsable, pues somos todos nosotros, todos los que estamos aquí somos consumidores de productos con etiquetado frontal, que lo hablaban en el panel anterior, como estos octógonos negros pues ya nos tienen un aviso importante, y ya nosotros nos empezamos a cuestionar. En Colombia pues fue aceptado el etiquetado frontal ya desde el año pasado, más o menos desde diciembre, y realmente esto impacta, o sea, en el cerebro cuando tú te acercas a una vitrina de un gran almacén a tomar un paquete de papitas o de un dulce y tiene estos rombos negros. Pues realmente esto sí te cuestiona, me voy a comer esto que tiene 4 rombos, uno dice, no, pues me como el que tiene 2 rombos, bueno, o sea, uno hace ahí como el juego, sé que me hace daño, pero igual me voy a comer entonces el de los 2 rombos, o voy a tratar, listo, no lo voy a hacer, porque también está la pregunta de, bueno, pues mejor no lo compro, pero ¿qué pasa?
porque más allá de eso, pues atrás tenemos unas industrias muy grandes, gigantescas, que están vendiéndonos todo el tiempo, llenándonos del marketing, y probablemente nos estén escuchando en los teléfonos. Todo el tiempo tenemos estos anuncios en Google, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ahora es una red social muy poderosa y que nos pone anuncios todo el tiempo, y es nosotros entonces qué estamos haciendo con esa información que estamos recibiendo. Siento que la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos, más allá de decirle al otro, es que o tú te estás comunicando mal, o es que no, siento que es preguntarnos nosotros qué estamos haciendo entonces para comunicarnos mucho mejor. Bueno, más o menos aí como dejo la reflexión para continuar. Ok, obrigada, Silena. A ideia é realmente deixar um espaço para que vocês, menos tu, tá, Rita? Não, meu Deus. Tem que ser amiga da Rita. Melhor ser amiga da Rita, né? Deixar um espaço para que vocês possam questionar, fazer comentários, enfim. Só um pequenininho? Pode, eu deixo, óbvio. Só aproveitar o microfone. Eu vou fazer 2 comentários. Uma que eu descobri há pouco, eu não sabia, mas os editores das revistas estão sendo convidados a fazer um resumo gráfico, e eles, assim como nós, têm uma grande dificuldade de fazer um resumo gráfico de um artigo. Então, agora eles já pedem para a gente mandar um resumo gráfico. E o que eu vejo é que as pessoas se empolgam em fazer algo bonito, mas que não resume o que foi encontrado no artigo. Então, se eu tenho o boneco que é bonito, a flor que é bonita, tá, mas não é o resumo do nosso artigo, né? Então, assim, que a gente tem essa dificuldade, que vocês possam nos ajudar em relação a isso. E eu não sei se vocês sabem, mas saiu uma pesquisa da CAPES. Agora eu não lembro o percentual e não quero falar porque está sendo gravado, tá? Mas é altíssimo, que a sociedade não sabe o que a gente faz em pesquisa. E eu já falei isso algumas vezes, né? Quando a gente se propõe a entrar no pós-graduação, mesmo a pessoa que ganha um salário mensal de mais ou menos R$600 com a reciclagem, ela financia os nossos programas de pós-graduação para que nós possamos nos qualificar e produzir produtos que tenham impacto para a sociedade. Então, esse é o nosso papel no pós-graduação, e mesmo que nós estejamos em uma universidade pública, a sociedade por completo está nos patrocinando a nossa qualificação. Então, produzir artigos e traduzir artigos não é uma coisa que, quando eu tiver tempo, eu faço. É uma coisa que a gente fica com uma obrigação de fazer. Mesmo que aconteçam, hoje a gente comentava, né? As pessoas sempre comentam no pós-graduação, conta uma história horrível que aconteceu durante o pós-graduação. Mas se tiver tudo certo, não está errado, né? É assim, isso é normal, acontece com todo mundo, tem que trocar de projeto, o artigo é difícil, faz parte. Fazer pós-graduação é um ato de resiliência, não é um ato de capacitação. Então, mas a gente tem que pensar nisso. Então, eu volto à pergunta, primeiro, e a gente pede para os alunos fazerem um resumo para a sociedade, e eles falam para os pares. Daí tu manda de volta, não dá para entender, e eles voltam com a mesma história para os pares, né? E eu participei agora de uma banca que era sobre como é? Literatura na saúde, não? Letramento em saúde. E fiquei impressionada. Eu acho que é 30% do que os profissionais da saúde dizem para os pacientes, eles conseguem compreender. Nós estamos muito mal, por isso que tem uma sessão como essa, por isso que nós deveríamos ter muitas sessões como essa. Por exemplo, a professora disse, nós vamos fazer promoção de saúde e um cartaz, é o último, um cartaz da pandemia, gotículas. As pessoas não sabem, a gente achava que estava fazendo um baita trabalho, falando da máscara, e está falando de gotículas. Muitas pessoas não sabem o que é uma gotícula. E a gente tinha aquele cartaz todo colorido, bonito, mas provavelmente muitas pessoas não entenderam. Então, que vocês nos ensinem. Eu acho que antes das professoras, enfim, comunicadoras,
explicarem, que a Rita já fala explicando um pouco, né? Se alguém mais tiver algum comentário ou algum questionamento, gostaríamos de escutar. Eu prometo. Ó, muitas pessoas, Rita. Bom, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Eu sou médico de família e tenho mestrado em epidemiologia, estou no doutorado em epidemiologia agora. Eu estou numa situação muito inesperada aqui, porque uma das formações que eu tive antes de ir para a medicina, eu fiz um ano de jornalismo na FAMECOS. Como? Então, não, na verdade tem a ver com o que a senhora falou no começo, porque a senhora falou que pergunta para os alunos de jornalismo por que eles estão aqui, etc., e falam que gostam de escrever, e aí no final do primeiro ano eu percebi que eu não gostava muito de escrever, e aí eu pensei, bah, o que eu estou fazendo aqui, aí eu acabei saindo. Mas enfim, aí no fim acabei fazendo um mestrado, escrevi uma dissertação, que é muito mais difícil que... né? Mas tá. Eu percebi que as habilidades que eu adquiri nesse primeiro ano de jornalismo, que é muito pouco, me ajudaram muito ao decorrer de toda a minha formação, e me ajudaram muito no mestrado, me ajudaram até para passar no vestibular, assim. E a minha dúvida, na verdade, é como que outros profissionais... Não acho que eu tenho a formação completa e adequada, muito pelo contrário. Mas eu percebo que é uma falha que eu tenho ainda, e muitos outros profissionais têm também, de como a gente pode correr atrás para adquirir essas habilidades de ter, e de modo algum substituir jornalistas, mas de conseguir, pelo menos, ter um pouquinho de melhor comunicação com as pessoas, que é quem a gente quer atingir no final das contas, né? É isso. Não, tem uma moça lá atrás, de verde. E respondendo? Rapidinho? Tá bem. Gente, diz que é da Covid, eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Se ficar muita pergunta, eu já não respondo mais. Tá funcionando? Vocês estão vendo? Isso. E já vou passar para a professora, por favor. São várias perguntas, né? Tudo isso já dava uma tese, né? Só o nosso início aqui. Fazer tese é fácil, bobagem essa, dá para fazer várias aqui. Bom, a primeira questão que a professora Rita falou, e a gente tem que ser amiga da Rita, tem que responder primeiro ela. Aprendi. É a questão da comunicação e da divulgação. Nós estamos falando de coisas diferentes, né? Nós temos a comunicação científica, que eu acho que nós podemos melhorar. Eu não vou entrar, a área de vocês é muito diferente da nossa. Na nossa, há um problema de produtivismo terrível, em que a gente precisa realmente começar a pensar se a nossa pesquisa tem esse impacto social, se ela sai da gaveta, se ela realmente ajuda as pessoas, porque senão é uma injustiça que as pessoas nos sustentem. Nós somos, assim, a bolha da bolha da bolha, vocês são, assim, creme de la creme, e a gente não tem retorno. Então, não quero entrar muito nisso, mas é uma coisa que me preocupa. A outra parte é a parte da divulgação. E da divulgação, como disse muito bem a professora, lembrou aqui, todos nós somos comunicadores. Mas o problema é que vocês fazem outras coisas além de comunicar, né? No media training que eu dou lá na pediatria, eu digo para eles, vocês todos têm rede social. Eu tenho que dividir minha rede social profissional da minha rede social pessoal. Não, não existe mais isso, tá? Isso já é uma teoria ultrapassada. A gente não consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que se preocupar com a rede como um todo. Como é que a gente faz o engajamento das pessoas? Aí, teria que dar uma aula aqui da FAMECOS, né, assim, inteira. Mas uma das coisas é o hábito, né? E para ter hábito, a gente tem que todo dia dedicar um tempo para isso, né? Eu tenho um aluno que é muito querido na pesquisa que diz assim para mim, professor, eu trabalho, eu pesquiso, eu escrevo científico, eu ainda tenho que publicar, eu ainda tenho que ir para as redes sociais, o que mais que eu tenho que fazer? E quando eu vou fazer? Eu digo, mas você está dormindo para quê? Precisa dormir, né? Então, é preciso que vocês precisam entender o quanto de comunicar, né? E essa angústia, o que eu quero comunicar, quanto eu quero comunicar, por que eu quero comunicar, essas perguntas vão anteriores. Isso sem dizer que eu não vou entrar na seara da professora, que é o que eu comunico, eu tenho certeza
Agora, o que vocês compreendem, eu não tenho certeza nenhuma, né? Muito antes, pelo contrário, né? Quer dizer, a comunicação é difícil para isso. Para responder a tua pergunta, eu acho que só a predisposição de conversar com as pessoas, nós estamos num momento em que ninguém ouve ninguém, né? Todo mundo fala, mas ninguém ouve. Essa predisposição da gente conversar, a gente está aqui numa universidade, a universidade, eu vou direto para a FAMECOS, vocês vão direto lá para a saúde, cada um vai direto, ninguém passa por lugar nenhum, e nós perdemos o que é a universidade. Eu fico muito feliz que tu tenha tido um ano de FAMECOS, fico muito triste porque eu te perdi, mas, de qualquer maneira, a gente pode melhorar em todos os sentidos, e a comunicação é importante porque ela passa por todas as profissões, né? Eu sou de uma família de advogados, todos são advogados. E nos almoços de domingo, vocês imaginam a belezura que é, né? Eles só falam de direito e eu estou lá ouvindo. Quando eu fiz meu doutorado, todos são doutores, né? E aí, quando eu fiz meu doutorado, eu digo, bom, agora vamos organizar essa bagunça, vocês são todo mundo fez bacharelado, eu sou a doutora aqui, né? Vamos combinar esse negócio. Mas o que eu ia brincar mesmo com eles, era que eu digo para eles, e é verdade, né? Nessa união entre as profissões, é que a gente precisa ter uma língua comum. Então, eu brinco com os meus parentes, irmã, pai, tio, mãe, todo mundo é advogado mesmo, não é força de expressão. Por que vocês não falam língua de gente? Por que as pessoas não compreendem? Por que as pessoas não prestam atenção? Por que as pessoas têm dificuldade? Porque mesmo, talvez, na comunicação individual, elas têm dificuldade de perguntar. Porque é preciso falar língua de gente. Nós, doutores, nós, com pós-doc, nós, falar língua de gente. Senão a gente só vai ficar falando entre a gente. Decir lo que pensamos sobre, en este caso, desigualdades, pero puede ser cualquier cosa en salud, cualquier tema en salud, traducirlo al lenguaje de la gente como si en ello estuviera implícito subestimar su capacidad de comprensión, o es que hay que transferir el conocimiento a la gente para que se apropie ese conocimiento y, usando incluso el mismo lenguaje, consiga generar presión política desde abajo y consiga transformar lo que queremos transformar, al final una sociedad más digna, a pelear por los derechos. Lo que pasa es que eso es subversivo, suena subversivo. ¿Quién es el intermediario? ¿Es el comunicador? Yo no estoy muy claro, mi pregunta no es retórica. Ahora que tú decías eso, ¿es comunicación o es divulgación? Agradecería una luz sobre eso, de ambas. Muchas gracias. Profesor Mujica. Bueno, yo creo que lo que dices de transferir el conocimiento, o sea, siento que esa es como la tarea de los profesores, de los docentes, de los investigadores. Eso es lo que ellos quieren. Que ese conocimiento no se quede en un artículo o que no se quede en algo meramente publicado, porque la idea es que se pueda divulgar, pues ahí siento que hay un tema de divulgación y que luego sea un tema de apropiación. Que ese conocimiento pueda ser, no solamente la persona se apropie, sino que también se vuelva el divulgador. O sea, que así se hace como la cadena, siento yo, que hay una cadena ahí de transferencia de conocimiento. Porque si no, pues estaríamos siempre solamente emitiendo el mensaje. Pues, más o menos. Estou me segurando para ficar sentada, né? Porque eu odeio ficar sentada, eu não dou aula sentada. Aqui pode ficar. Então tá, então pode tudo. Professora, tempo sentado é fator de risco para vários desfechos na saúde. Bom, professora, eu concordo plenamente, acho que a professora falou, é por isso que eu fiz a distinção entre comunicação e divulgação, né? A primeira questão é óbvio que nós produzimos ciência, essa ciência tem que ter impacto social e tem que chegar nas pessoas. Se eu tratar o público, se eu subjugar, né, se eu não, as pessoas são inteligentes, é que a gente faz uma diferença entre quem tem instrução e quem não tem instrução. E existe uma sabedoria, uma inteligência que vai além disso.
Eu encontrei ao longo desses 30 anos, também comecei pequenininha, tá? Desses 30 e poucos anos de jornalista, eu encontrei gente muito sábia e sem nenhuma instrução. Então, o problema é a gente fazer essa conexão, que é o que eu tento fazer com os meus alunos lá na FAMEX, que eu estou tentando fazer com vocês e que nós temos que tentar fazer o dia inteiro, o tempo todo. Minha pergunta para vocês hoje, essa é uma pergunta de $1 milhão. Qual é a manchete da pesquisa que vocês estão fazendo? Essa é a tradução. Qual é a manchete? Como você explicaria? Né? Como é que eu digo, olha, eu estou fazendo uma tese de doutorado sobre. Isso é importante. Os meus alunos me perguntam, como é que eu faço isso, professora? Tem uma coisa fácil que ajuda. Quando a gente senta numa mesa de bar e conta para os amigos o que a gente está estudando. Isso é língua de gente. Não é língua que eu subestimo as pessoas. É uma língua em que eu atinjo as pessoas. E tem uma coisa, que é o que eu também estou tentando fazer aqui, se vocês estão me permitindo, eu faço, né? Que é a paixão. A gente precisa ter paixão pelas coisas. Os meus meninos, às vezes, chegam lá, eles chegam, como eu digo para eles, boring. Eles chegam assim, eu digo, mas gente, sem tesão não tem solução para qualquer coisa. Né? Para qualquer coisa, para qualquer coisa. Então, se vocês estão dedicando um tempo enorme da vida de vocês para uma pesquisa, isso tem que ser uma paixão, né? Porque senão é cumprir, é uma tortura. Imagina 4 anos, 5 anos, 6 anos me torturando com algo que eu não acredito. De ficar sentada ou roubar o microfone dela. Fale, por favor. E daí o professor Bernard, só porque eu roubei, assim, no total, uns 40 minutos dele. Certo. Tá. Não, boa tarde, eu sou Luísa, sou enfermeira do Hospital de Clínicas e mestrando em Ciências Médicas pela URGS. E essa questão da comunicação, para a minha área, que é a saúde, para a área da maioria, é um tema, é uma das 7 metas internacionais de segurança do paciente. Então, obviamente, é uma das coisas mais importantes que a gente se depara no dia a dia. E depois de amanhã, no dia 17 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paciente, né, que é pela OMS. Então, eles lançaram ontem, eu acho, um vídeo que fala sobre a segurança do paciente. E esse ano, todos os anos eles fazem uma campanha. E esse ano a campanha é sobre engajando o paciente para a sua segurança. Então, isso traz um desafio muito grande, porque, além de nós, como profissionais, termos essa questão de comunicar melhor com o paciente, nesse momento, a gente precisa comunicar com o paciente, mas dando ênfase para que ele entenda, né, o que está sendo comunicado e também tenha voz para se pronunciar. Então, esse é um desafio enorme assim, que a OMS lançou, porque a gente precisa dar voz para o paciente, para ele participar da sua segurança, né? Então, os pacientes eles precisam compreender o que está sendo dito, para eles poderem nos ajudar a cuidar melhor, né? E, enfim, essa questão da segurança do paciente. Então, além de tudo, né, que vocês já falaram, a questão da comunicação é ensinar, é dar voz para esses pacientes, é comunicar de uma forma muito correta para que eles possam também se comunicar com a gente como profissionais. Maravilha, procurei esse vídeo, sabia? Eu tinha certeza que tinha um vídeo que ia sair para esse ano e acabei não encontrando. Professor Bernard. You have a chance to make a comment. A comment can be long and can be short. Short. Thank you very much. Thank you, professors. One thing that I learned from the panel discussion is that TV commercials are very expensive. Yeah? 30 seconds, how much? In dollars? Could be, yeah. It could be a lot of money. Could be $1 million. Yeah, 300,000.
30 seconds. If your commercial ad is 2 hours, they will charge you $5. Because a short commercial is a lot more effective than a long commercial. Yeah, that's very true. No one will have time to watch a long, like 2-minute commercial. So let me give you a health example. The World Health Organization every year produces a World Health Report. One year there was a World Health Report, extremely useful, with a lot of information. It talks about the top 10 risk factors for health, what is dangerous for you. It talks about the top 10 most important burdens of diseases. What are people dying from? So I thought, wow, this is so useful that all the public health and health professionals should read it. Unfortunately, it is 200 pages. Who have the time to read 200 pages? So I thought maybe I should summarize the whole report into something shorter so that people can read and understand. How about summarizing the whole report into 3 sentences? Yes, three sentences. So I published a paper with just the 3 sentences. If we want to live a long life, have a long life expectancy, and be healthy, we can do 3 things, 3 lines of defense. The first line of defense is to play safe, S-A-F-E. And safe means 4 things. S for smoking, no smoking, never smoking. A for alcohol, moderate alcohol. We are not asking people not to drink alcohol. Beer is so good. But in moderation. Yes, never exceed the guidelines. Food, healthy food, and exercise. Play safe, S-A-F-E. So remember those 4 things. I have done my play safe, but I do not feel well. Don't worry, there's a second line of defense. Go for your annual medical checkup and call the cops, the policeman. You cannot do it yourself, your health. You need some external help, call the cops, C-O-P-S. Of course, they are not real policemen. They are 4 things. Acronym, C for cholesterol. This is in the WHO report, cholesterol. Check your blood cholesterol to make sure it is not high. O for obesity. We have to stay within healthy weight. P, pressure of the blood. Blood pressure cannot be too high. S for stress, the stress level. Keep it, when you speak at a conference, don't be too nervous. Now, I've practiced my play safe, call the cops, but still I'm not feeling well. Okay, you are in trouble. But there is a 3rd line of defense. Expect harm, H-A-R-M. So think of the 4 most important causes of death. Number 1, heart diseases, cardiovascular diseases. Second one is cancer. Good. A professor is a professor. Cancer. But then you may ask, why A? It is a problem with English, maybe not with Portuguese, but with English. In English, H and C can never make a word. C and H, like Choi, yes, it is okay. But H and C, never. So it cannot be cancer. A means abnormal growth, and that's cancer. R for respiratory diseases, and M for mental disorder.
Save cops harms, 3 words, 12 letters for 12 most important things to be healthy and living long. Thank you. Thank you, Professor Bernard. Não conseguimos manter o tempo, mas eu faço questão de dar 1 minuto para Cristine Selena e aí encerro. Bueno, 1 minuto, si no Rita nos regaña. Bueno, yo quería simplemente cerrar con algo y es que de eso hay toda la información del mundo, probablemente en ChatGPT. Pero bueno, ese es otro tema de las herramientas digitales, cómo nos pueden ayudar y no son un némesis o son algo malo, todo lo contrario, creo que son la oportunidad para ir avanzando porque van a haber muchas más en muy poco tiempo. Entonces, la invitación es, siento yo, que también a que más comunicadores se sumen a estar en o sea, a comunicar en salud, porque hay muy pocos, sé que hay pocos, pero la oportunidad está ahí, porque hay muchas cosas por hacer, cosas muy bonitas, y creo que la oportunidad es que también estemos dispuestos a hacerlo de la mejor manera. Y bueno, y recuerden que todo comunica, y muchas gracias por el espacio. Bom, a gente estava só começando, né, a esquentar, o tempo é esse, né? Mas eu queria responder a tua pergunta. Eu não sou uma especialista em comunicação individual, eu estudo a mediação, né? A minha questão é de mídia. Mas eu queria contar para vocês como eu me sinto como paciente, e talvez isso ajude. Então, a primeira coisa que me incomoda é quando eu entro para fazer um exame, por exemplo, e as pessoas vão colocando a mão em mim. E eu digo, calma, me explica o que vai acontecer, e aí a gente vai fazer isso junto, né? Quando eu estou com um médico e ele começa a anotar, eu digo, só um pouquinho, pode me contar o que está acontecendo antes de anotar? Porque eu preciso entender, eu sou gente, né? Eu preciso conversar, eu preciso entender, né? Quando eu estou saindo, quando eu estou voltando de uma consulta, de um exame, né, eu quero ser tratada como pessoas, como gente. E isto, sim, eu acho que é uma comunicação importante para vocês, que não é a minha especialidade. Eu estou só falando como eu me sinto, né? Essa questão de olhar para alguém. E eu sempre brinco, tem até um filme sobre isso, né? Vocês todos tinham que colocar aquele roupão que fica com a bunda de fora, né? Todos vocês deveriam colocar aquilo e sair caminhando pelo hospital, um corredor, para sentir o quanto aquilo é indigno.